Alguns anos atrás, eu lembro que eu tinha um sonho de fazer uma residência multiprofissional na Unifesp, em São Paulo, capital. E eu lembro que eu estava terminando a faculdade, faltava ali alguns meses para finalizar a faculdade. E eu lembro que eu fui para São Paulo para fazer uma prova, eu mais alguns amigos de outras áreas. Fomos para São Paulo para fazer uma prova. Eu fui tão animada, tão preparada para aquela prova. Eu fiz a primeira fase e aí eu lembro que eu passei na primeira fase. E quando chegou a segunda fase, que eu me considerava melhor naquilo que eu fazia, né, que era a parte dissertativa, de escrever, de, sei lá, dar feedback em relação ao que me pedia, eu não passei. Eu lembro que aquilo me deixou um pouco devastada, com vergonha, né, em relação às pessoas que colocavam muita expectativa em mim, tudo aquilo, e eu não passei. E naquele momento, eu lembro que eu tive que lidar com aquele não que a vida estava me dando, e eu achei que aquele não era uma porta que estava se fechando para mim, que aquele não eram oportunidades que eu estava perdendo, que eram possibilidades positivas do sonho que eu tinha para minha vida que eu estava perdendo. E o que aconteceu é que, na verdade, aquele não era um não disfarçado. Na verdade, era um sim disfarçado de não. E hoje eu vou te contar um pouquinho sobre esses sim disfarçados de não, tá? Eu vou continuar contando um pouquinho dessa história para você, mas eu vou te contar um pouco desses sims que a gente recebe da vida, às vezes, que vem com a embalagem de não. E por que a gente deve agradecer até mesmo por esses sims, né? Como eu te falei, eu me preparei para essa prova, eu queria muito fazer alguma coisa em São Paulo, na capital, então eu lembro que eu me inscrevi na pós-graduação da USP, eu me inscrevi nessa da Unifesp, eu não sei o que acontecia, que essas coisas não estavam dando certo. Por mais que eu me preparasse, que os professores da minha faculdade falassem, você consegue, você é boa, né? Dentro aqui da classe, você é uma das pessoas que a gente percebe que tem potencial para isso, eu não consegui passar nisso. E uma pessoa que já tinha bastante experiência, né, em aprovação em concurso. O que aconteceu? Gente, como eu falei, tudo aquilo que a gente sente, né, quando a gente recebe um não desse da vida, eu senti naquela época. Só que hoje eu vou conversar com você aqui como você não precisa reagir dessa forma a esses nãos da vida, sabe? Reagir com vergonha e tal, e continuar com otimismo, continuar com alegria no seu coração, porque, como eu falei, muitas vezes esses não são sim disfarçados de não. Então, se você encarar eles dessa forma, você vai perceber, né, que você vai passar muito melhor por eles. E agora vamos lá, deixa eu te explicar o que aconteceu depois para você entender. Eu tô falando tudo isso porque esses dias, né, aconteceu o concurso da CNU, que é o concurso nacional unificado, né, um concurso público a nível nacional, é unificado porque todo mundo em todo o Brasil faz a mesma prova e tal. Então, provavelmente muita gente que acompanha aqui no canal tá passando por isso, muitas vezes recebeu um não, né, da vida, fez o concurso cheio de esperança, se preparou por meses e de repente, o que deu errado? Por que isso não deu certo? Por que eu tô olhando o gabarito agora e não saiu o resultado que eu queria, sendo que eu me preparei? Por que a vida tá me privando do meu sonho? Na verdade, a vida não tá te privando do seu sonho. Na verdade, que você estava indo por um caminho que você achava que era o seu sonho, que você achava que era o caminho que a vida tinha para você. Sabe? O que você acha que era o único caminho para realizar o seu sonho. Isso foi o que aconteceu com a Aline de alguns anos atrás. Eu lembro que eu acreditava que aquilo era tudo e toda a possibilidade que existia para eu realizar o meu sonho. Então eu fui com tudo e eu não via nada além daquilo, né? Eu só via aquela única possibilidade para ter sucesso na minha vida, sabe? Entrar numa boa faculdade, porque eu via que as referências da minha área, né? Soneto Conduva, enfim, pessoas que são referências na área de nutrição, professor Marcos, eram dessas faculdades. Então eu pensava, eu tenho que copiar o caminho deles. A gente, sem perceber, muitas vezes faz isso, né? Tem que copiar o caminho deles. Eu tenho que copiar o caminho deles. Mas a gente é único. E a gente vai jogando coisas únicas no nosso vórtex, né? Na nossa realidade vibracional. E a vida respeita essa nossa unicidade, né? Eu nem sei se essa palavra tá certa, mas assim, o nosso senso único de ser. A vida não quer fazer com que você copie o passo de alguém, mas ela quer que você tenha o seu próprio caminho. E aí, eu achava que eu só teria sucesso se eu copiasse o passo dessas pessoas, onde elas já tinham trilhado. Só que eu tinha jogado coisas diferentes no meu vórtex, que não combinavam com essas pessoas, né? Com que essas pessoas jogaram. O caminho delas era o sucesso para elas, a felicidade e satisfação para elas, com base no que elas tinham desejado ao longo da vida. O meu era outro, eu só estava achando que aquele era o caminho para alcançar a satisfação e a felicidade e realização profissional que elas tinham. E aí eu lembro que eu simplesmente, né, fiz esse concurso, não deu certo, fiz outro, não deu certo, né, esses processos seletivos para pós-graduação, e eu fui trabalhar numa lanchonete.
numa sorveteria, enquanto não aparecia nada na minha área, né? Tipo, bola pra frente, vamos seguir. Terminei a faculdade, eu vou ficar aqui fazendo o quê? O que eu queria não tava rolando, então vamos lidar com o que aparecer, né? Enquanto as coisas fluem. E aí eu comecei a trabalhar nessa lanchonete e tal. Nessa época, até foi a época que eu comecei a ler O Segredo, que eu já contei, eu acho que aqui no canal, falando como eu manifestei moedas, enfim. E aí eu comecei a seguir a minha vida, seguir adiante, trabalhei lá. E aí, do nada, um dia, uma colega me avisa que estava rolando, na verdade, na cidade, um processo de residência, seria quase como uma residência, mas aprimoramento aqui na cidade. Sem que eu precisasse me locomover para São Paulo e etc e tal. E aí eu fui fazer, mas sem nenhuma expectativa, porque o outro, né, eu tava colocando todas as minhas expectativas. Vai acontecer isso, vai fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Eu vou pra São Paulo, eu vou viver a vida assim, eu vou viver a vida assado. Eu vou, sei lá, sabe, fazer 1 bilhão de coisas diferentes, etc e tal. E aí eu tava, né, com o caminho trilhado, achando que eu era dona do caminho todo. E, gente, eu fiz essa prova sem nenhuma expectativa e eu consegui passar em primeiro lugar. Passei em primeiro lugar, fui chamada para trabalhar, comecei a trabalhar lá e era realmente algo que eu sonhava em viver, porque na época da faculdade eu assistia muito Grey's Anatomy e essa situação que eu passava no hospital era exatamente igual. O que aconteceu é que nesse período eu comecei a ter acesso a colegas de faculdade, de outras faculdades, mas que nutrição era um mundo muito pequeno na época, então a gente conhecia as pessoas de outra faculdade com muita facilidade, assim. Então, tinha uma colega que tinha feito essa residência multiprofissional onde eu queria, na Unifesp, e ela estava trabalhando lá. Só que era completamente diferente do que eu imaginava, sabe? O que eu queria, o que eu sonhava era a vida Grey's Anatomy, porque o que me fez desejar até aquela vida, além do sucesso e reconhecimento profissional que eu via, né, naquelas pessoas que eram nomes, que eram referências de sucesso para mim, tinha isso, mas além de tudo, eram as cenas que eu via em Grey's Anatomy, sabe? Aquela situação de você tá ali, não sei o quê, sei lá, não sei. Quem já assistiu, que gosta, sabe do que eu tô falando. Quem não assistiu, não adianta explicar muito. Mas pra mim era aquela rotina, aquela coisa, tipo jaleco voando, sabe? Aquela coisa toda. E aí, quando eu tava lá no hospital, eu vi, né, aquilo que eu vivia. Só fui descobrir isso depois, tá? Confesso pra você que eu só fui perceber, como diz o Steve Jobs, a gente só conecta os pontos olhando pra trás. Nunca quando a gente tá no momento, nem olhando pra frente. Por isso que às vezes não dá pra gente controlar tudo. A gente tem que confiar mesmo. E aí, gente, aquela era a vivência que eu sonhava viver. Sabe? Era muito legal. Tipo, a oportunidade de ver coisas que eu nunca veria na vida. E na outra residência, ela era muito mais focada do nutricionista que ficava na cozinha, entendeu? Que ficava na cozinha e, tipo, eu não queria. Eu queria ver a adrenalina do hospital. E era aquilo que o hospital daqui, né, que eu tinha feito passado, tinha dado certo. Então, aquele não que eu recebi, na verdade, foi um sim enorme, enorme, enorme na minha vida. Para aquilo que eu sonhava e que eu não sabia que eu queria, entendeu? E eu não tinha percebido na época. E esses nãos aconteceram na minha vida numa grande quantidade de vezes. Várias vezes. Na adolescência eu lembro que eu sonhava em fazer o camp. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas é jovem aprendiz hoje em dia, ou aquele menor patrulheiro que existe em algumas cidades do Brasil. Não sei se existem em todas, mas aqui onde eu moro tem. E aí eu sonhava em fazer aquilo, mas eu achava que o fato de eu não querer estudar de noite, que era uma premissa pra mim, e precisava, né, porque o negócio era durante o dia, era um impedimento pra mim, que era um não que a vida tava me dando, porque eu não conseguia aceitar o fato de ter que estudar de noite. Entendeu? Não conseguia, sabe, aceitar aquilo. E muitas vezes as pessoas falam, você tem que pagar o preço, né? Eu não conseguia pagar aquele preço, sabe? Não estava disposta a pagar aquele preço. E há algum tempo eu acreditava que não pagar aquele preço era uma penitência pra mim, que me privava do meu desejo. E não. Aquele não, na verdade, era um sim disfarçado de não de novo, sabe? Porque algum tempo depois, na época certa, que eu estava pronta para aquilo, apareceu uma oportunidade para eu fazer algo muito semelhante ao camp, só que eu não precisava estudar de noite. Era durante o dia, era durante a tarde, no horário contrário da escola. Eu estudava de manhã e essa atividade que eu fazia, chamava Gente Jovem, era de tarde. Eu podia fazer e aquele sim era tão bom que me trouxe não somente o que eu queria com relação ao camp, que era ter um pouco de independência financeira aos 16 anos, mas era o que eu queria, né? Mas também outras oportunidades, sabe? Eu lembro que eu fiz teatro, não tinha isso no camp. No camp tinha aprender as missões ali, né, de jovem aprendiz, se preparar para o mercado de trabalho e só.
Não, no A Gente Jovem tinha passeio, a gente ia pro teatro, a gente ia pro Play Center, a gente ia pro cinema, a gente assistia filmes, tipo, reflexivos, coisas que hoje, sei lá, eu penso e penso sobre a minha vida e aplico na minha vida. A gente aplicava no A Gente Jovem, efeito borboleta, sabe? Ficar refletindo sobre a vida, fazer atividades reflexivas, fazer entrevista no bairro, fazer trabalho voluntário, fiz trabalho voluntário com idoso, com criança, em creche, enfim. Foi tanta coisa legal, o desfile de 7 de setembro, sabe? Parecia que era a vida que eu sempre sonhei em ter, em viver, tanta coisa que nem eu sabia que eu sonhava em viver, eu tava vivendo naquilo. E sonhos que eu queria realizar, de ter um estilo de vida diferente, de fazer coisas que eu não conseguia fazer na época, e eu consegui viver tudo aquilo. Então nunca é um não, sabe? E eu posso contar pra você vários outros nãos que tinham aparência de não e que na verdade eram sim. Quando eu entrei na prefeitura, eu sonhava em entrar na prefeitura. Quem já assistiu o vídeo que eu falo do concurso, eu sonhava em entrar na prefeitura, era o meu sonho. Quando eu tava no processo de residência ali, naquele processo de aprimoramento, apareceu um concurso. Eu fiz esse concurso da prefeitura, da cidade, e aí eu lembro que eu fiquei sonhando em passar e tal, etc. Quando acabou a residência, exatamente no último mês, eu fui chamada para fazer o concurso, eu entrei e falei, agora é para sempre aqui, né? É para sempre, meu emprego dos sonhos, funcionário público, e numa empresa, numa prefeitura, na verdade, que tem plano de carreira, então eu posso simplesmente, esse salário que eu vou começar a ganhar não vai ser o meu salário para sempre, eu posso melhorar esse salário ao longo do tempo, fazendo pós-graduação, fazendo outras coisas, mestrado, doutorado, aumentando esse salário, então, caraca, pra sempre, sabe? Eu abracei isso aqui, agora eu vou relaxar, ficar quieta, calminha. E, tipo, uhul, né? E aí, gente, aquele sonho, quando eu entrei na prefeitura, eu entrei numa área que eu não gostava. Que doido, né? Porque você faz o concurso e você não sabe. Você faz o concurso, mas aí depois você vai ter uma atribuição, né? Do seu cargo em algum lugar específico. E quando chegou na atribuição daquele cargo, eu fui para um lugar que era uma cozinha. Sabe? Eu falei, caceta, eu não gosto disso. Nunca gostei. E aí eu tava lá. E aquilo foi um nãozão pra mim, sabe? Na época. Mas se fosse o emprego dos sonhos, que eu fosse ficar pra sempre, como eu achava, eu não teria vivido nada do que veio depois. Então aquele não foi um sim gigante, gigante, porque depois tem muita coisa que se eu olhasse pra trás, eu falei, jamais eu ia querer, sabe? Não ter vivido essas coisas que eu vivi, porque foram maravilhosas. Hoje eu só tô falando aqui com você porque aquele trabalho foi um não enorme. Senão você nunca veria a Aline falando aqui. Se tivesse sido um sim, eu seria funcionária pública. Eu não estaria aqui conversando com você hoje, porque a vida não teria me encaminhado pra cá. De jeito nenhum. Eu estaria lá, vivendo minha vidinha, acordando, indo trabalhar, fazendo minhas coisas, voltando pra casa, pé pra cima, né? Então eu não estaria vivendo isso aqui. Você não teria o benefício que você tem hoje, né, de compartilhar esses conhecimentos com você, porque não existiria essa possibilidade. Então, gente, o que eu quero chegar aqui com você, talvez hoje, para você que abriu o resultado do concurso, o gabarito não tá nem entendendo como é que você se preparou e você não conseguiu, isso não é um não, isso é um sim. Aí você vai ficar desesperado, achando, tipo, caceta, que merda, o caminho que eu tinha certinho pra minha vida não deu certo, agora é só ladeira abaixo. Não, não é. Você só tá pensando isso porque você não sabe o caminho todo, você tá tentando controlar uma história que não... Como é que você tá tentando controlar um negócio que você não tá vendo tudo? Aí você fica perturbado mesmo, sabe? Vai dar tudo errado, só vai dar merda. E não, você não tá controlando tudo, então por isso você não sabe o resto da história, né? Só que tá tudo bem, tá? Tem um monte de não que vai vir na sua vida, né? Que na verdade é um sim enorme para um monte de coisa que você desejou e que você não sabe. E hoje eu sei que talvez essas palavras não vão, tipo, pode não te acalmar 100%, mas vai te fazer manter um pouco de esperança, de alegria, de satisfação. Tem coisa melhor vindo. Isso não é só uma frase otimista, isso é uma verdade. Quando a gente para analisar a vida, é uma verdade absoluta. O Steve Jobs foi mandado embora da empresa que ele fundou aos 30 anos de idade. Poderia ter sido um não enorme na vida dele. Mas foi a partir disso que a gente hoje tem Toy Story. Porque a Toy Story foi criada pela Pixar, que foi a empresa que o Steve Jobs criou pelo fato de ter sido mandado embora. Então, se a gente não tivesse, né? Se ele não tivesse sido mandado embora, ninguém teria Pixar hoje. Olha, honestamente, eu amo os filmes da Pixar. Eu amo Toy Story. Então, assim... Tem um monte de não que aparece na nossa vida que, na verdade, são sim disfarçados. E a gente precisa confiar.
E aí, quando não aparece, ao invés de a gente reagir ao não, a gente pensa, isso deve ser um sim, deve ter alguma coisa boa. Só que aí a sua mente vai tentar racionalizar. Mentira, não tem como ter coisa boa, não tô vendo solução. Você não precisa ver o caminho todo. Você não tá vendo solução, mas você não é só o você que você vê na frente do espelho. Tem um eu maior cuidando de você, vendo soluções pra você, tá? Então, hoje essa mensagem é pra você, que acha que recebeu não. Acredita, tenha fé. Você não recebeu não, isso é um sim. Talvez você não veja agora, mas como eu falei, a gente só conecta os pontos quando a gente olha pra trás. Quando a gente olha pra frente, a gente não consegue conectar os pontos. Agora você não vai conseguir conectar os pontos, mas quando você olhar pra trás, um pouquinho de tempo depois, você vai falar, realmente, ela não estava certa. Isso era um sim que estava acontecendo na minha vida e eu não sabia. Tinha algo muito melhor do que eu imaginava. Os caminhos que eu acreditava para minha vida eram muito limitados, considerando o que o meu eu maior, o que Deus, a fonte criadora, o universo, Allah, Buda, não importa qual seja o nome que você queira dar, ou que você acredita, enfim, tinha para mim. Tá bom? Então é isso. Eu espero muito que esse conteúdo tenha contribuído com a sua jornada, que tenha te dado paz nesse momento que você acha que você recebeu ou não. Tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Aline, muito obrigada por disponibilizar seu caderno. Faz muito tempo que eu estudo lei da atração e nunca aprendi tanto como tenho aprendido com seus vídeos. Eu passei um concurso em 2018, mas uma posição que a prefeitura nem tinha que me convocar. Eu nem tinha mais esperança de ser convocada, mas para minha surpresa, fui convocada essa semana e eu precisava muito desse emprego. Obrigada de coração pelo conhecimento que você tem compartilhado. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da lei da atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer a permissão uma prática constante na sua vida. Adquira o seu no link da descrição do vídeo.